muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje recebe Onofre Batista. Auditor fiscal, foi advogado-geral do Estado de Minas Gerais e também é professor da UFMG. Nós vamos discutir a gestão fiscal do governo Zema, as polêmicas sobre os cargos sem concurso, o futuro das estatais mineiras e também a dívida do Estado. Participam dessa conversa também Orion Teixeira, comentarista de política, e Murilo Rocha, que é diretor de jornalismo aqui da Band Minas. Sejam muito bem-vindos. Onofre, muito obrigada por estar aqui com a gente. É sempre um prazer. Vamos começar analisando, então, a gestão fiscal, do governo Zema. Qual é a sua análise e a sua opinião? Eu acho que nós estamos vivendo uma crise que se arrasta há muitos anos, que é essa questão da dívida mineira, que, na verdade, impactou vários governos, né? Ela ficou suspensa no final do governo Pimentel, na ocasião, eu era até advogado-geral do Estado e eu entrei com a ação, e porque se discutia a questão da Lei Candira, as dívidas com o Estado, e isso gerou um acordo que foi um acordo que, do que se imaginava 200 bilhões, acabou sendo 8. O acordo, eu não estou nem dizendo se é bom ou se é mal, porque eu sei das dificuldades de uma ação judicial. Mas a dívida hoje, 160 bilhões tendo de ser pago, Minas vai ficando estrangulada. E nós temos um problema muito grave, e é um problema estrutural em Minas Gerais. Você imagina que Minas se tornou um estado exportador de commodity. Nós vivemos de mineração e água. Só que a exportação não gera ICMS. Então, você tem um problema muito grave. Em primeiro lugar, os insumos geram crédito. Daí, Minas ter essa infinidade de créditos acumulados aí na mão de vários contribuintes e ela não consegue honrar. E você fica sem o tributo na exportação. Então, você gera um fenômeno de estrangulamento no médio prazo e quase que irreversível, não é? A situação mineira é complicada, porque incide em tributos federais. A União arrecada, não é? Mas o Estado de Minas não arrecada. Quanto mais Minas se torna exportadora de commodities, e a desindustrialização mineira é acentuadíssima, muito acima até da nacional, que também sofre um processo de desoneração, não é? Minas Gerais se vê quase sem saída, não é? Aí entra na guerra fiscal, mas são soluções que, se você olhar estruturalmente, não vão resolver. E a gente está vivendo o reflexo disso, não é? Dessa crise estrutural aí já há alguns anos. O Plano Mineiro de Desenvolvimento, que tinha a intenção de atrair indústrias para Minas Gerais, até porque é perto de São Paulo, está ali perto do Rio e tal, ele foi revertido. Minas exportava chapa, né? Hoje exporta minério, né? Nem usa mais, e a chapa chega em condições que não se consegue competir por causa da China e tudo mais. O cenário mineiro é de agravamento dessa crise, não é? Então, eu tendo a olhar esse problema independente do governo. Então, eu digo assim, entra um, sai outro, a questão vai continuar, o problema é outro, o problema é estrutural. O difícil é identificar qual é o problema e que ferramentas se tem para enfrentar, não é? E eu acho que esse problema é um problema político. É um problema político, não é? E essa coisa está ficando explosiva, vai ficando cada vez mais explosiva. É um problema estrutural, não é um problema... Professor, o senhor citou aí a questão da dívida de Minas. Recentemente, o Lula sancionou o PROPAG, o Programa de Pagamento das Dívidas dos Estados, com alguns vetos, mas é um projeto que partiu do senador Rodrigo Pacheco até para, de certa forma, encaixar aí no que Minas queria e precisava, né? Que seria a venda das estatais para poder abater parte dessa dívida. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre esse PROPAG. Ele é bom? Ele é ruim? O que o senhor pode dizer? Eu acho que o Rodrigo Pacheco, fui auditor, procurador de carreira, nunca me filiei a partido, eu não tenho viés político nenhum, dá até alergia, né? Não vou ser jamais também. Mas o Rodrigo Pacheco salvou Minas Gerais com esse projeto,
não é? Os estudos da Assembleia Legislativa mostravam que a gente ia resolver a questão no curto prazo, mas no médio prazo, essa questão do regime de recuperação fiscal ia estrangular Minas Gerais, que já vive esse problema estrutural. Então, era quase assim, eu não tenho saída, mas vai estrangular. Qual foi a saída nos governos anteriores? Foi exatamente quando se bateu, falar assim, não, você compensa aqui a dívida quando você desonerou as commodities, porque você tem que resolver esse problema estrutural aqui, porque Minas exporta para o país inteiro e eu estou ficando sem tributo. Eu não tenho tributo. Então, o que se brigava era contra esse problema estrutural. Não é me dar um troquinho aqui em troca da Lei Candir. O que se queria negociar era a correção do problema estrutural. Esse problema, isso daí, esse escudo morreu, não é? Sobrou a dívida. Na hora que veio a dívida dos governos anteriores é muito anterior, né? É dívida de quando acabou com os bancos, quando os estados foram incentivados a pegar financiamento externo, se endividar com BIDs da vida. Chegou um momento na década de 90 que passaram a mão, a União falou tudo, ó, fecha esses bancos, vocês não vão emitir título, não é? E eu sou responsável, trocou isso pela dívida, não é? Os juros eram elevadíssimos, o Tribunal de Contas, por exemplo, hoje anda estudando isso, aqueles benefícios do plano Brad, se isso foi repassado, não foi Tribunal de Contas que eu estou dizendo, né? Eu também não sei dizer se as perdas são grandes ou quantas foram. Eles têm uma fumaça só de que a União se apropriou. Mas o resultado final disso é que chegou um regime de recuperação fiscal onde a União assumiu o comando do Estado. E essa tendência brasileira de centralização na União de poder e de centralização de despesas é uma coisa impressionante. Entra governo, sai governo. Hoje, 67% de tudo que se arrecada fica na União, né? O poder hoje é a União. E isso é absolutamente antidemocrático. O federalismo não é um problema de, um federalismo aí, não. Isso é democracia, separação vertical de poderes. Isso é um jeito de desconcentrar poder. E todo poder tende a se concentrar. É esse o problema, né? E cada vez mais centralizou na União. E ela cobra dos estados como se fosse o Bar do Zé. Cobra com mano militar e confisca repasse de dinheiro. Você imagina o seguinte, se você deve um banco e você está insolvente, é lógico que você vai negociar esse débito e pagar com juros menores. Isso aí acontece todos os dias no mercado, não é? A forma como a União cobra não é essa, não. Não tem desconto, não faço nada e ainda sequestro suas receitas, porque eu centralizo aqui e repasso para você. Então, ela estrangula os estados mesmo, e aí eu entendo a aflição de, como eu disse, não é Zema, não é Pimentel, não é nada, todos ficavam reféns desse estrangulamento proporcionado pelo governo federal. O Rodrigo Pacheco, quando eu digo que salvou Minas Gerais, foi porque ele conseguiu uma coisa que foi facilitar esse pagamento. Não é a primeira vez, óbvio, não é? Em 2014 teve um reacerto, mas também era um absurdo, né? Era um absurdo o que se cobrava, aqueles juros capitalizados e tal. Teve aquela briga limitando na Selic, depois teve outra briga porque era Selic capitalizada e tal. Teve atrás também, 98, se não me engano, teve um outro ajuste, mas tudo ajuste de um absurdo, não é? Porque é o que eu sempre digo. Saúde, quem presta são os entes subnacionais. Educação, mais de 80% do gasto de educação com o país é com estados e municípios. Saúde, o SUS era 60% de aporte, cada vez, hoje já está quase a 30%. Cada vez a União tira dinheiro e os estados e municípios têm de aportar. Segurança, que é a grande crise do país, não está claro. Sistema prisional, Polícia Civil, Polícia Militar, está tudo a cargo dos estados. Sim. Então, os serviços essencialíssimos estão na mão do Estado e o Estado está estrangulado.
cada vez mais tira a receita dos estados, centraliza na União. Então, nesse contexto de estrangular os estados, esse plano é uma salvação. Agora querem tomar as nossas estatais, não é? Você fala assim, a proposta do governo e tal é boa, é ótima. Para o momento é ótima. Eu acho um grande absurdo a União cobrar dos estados. Aí eu ouço, por exemplo, né, um técnico falando, mas os estados que não gastam, que absurdo, eles não fizeram. Vem cá, todos os governadores foram deficientes? Mentira. Teve gastança maior do que federal? Mentira. Qual é o problema? O problema é estrutural. É porque nós somos exportadores de commodities, ficamos sem tributos. Não teve nenhum erro de governo mineiro. Ninguém fez uma dívida porque foi mal. Não, isso é mentira. O governo federal desperdiça muito mais. Esse problema estrutural que o senhor fala, que teria que ser tratado de maneira política, o governador Ramos, por exemplo, está tratando politicamente agora, fazendo oposição, em vez de discutir o cerne do problema. Quando o Rodrigo Pacheco fez essa alternativa ao regime de recuperação fiscal, chamado Propag, ele está, ao mesmo tempo, também consolidando aquela dívida. Ou seja, devemos, vamos pagar dessa forma. Seja federalizando as empresas estatais, reduzindo os juros e alongando para 30 anos. Mas a solução seria outra, não considerando essa dívida de 165 bilhões de reais e falar, vamos discutir essa dívida, vamos fazer uma auditoria, seria esse o caminho? Olha, eu não pagaria de jeito nenhum. A minha fala sempre foi o enfrentamento. Tanto que no governo passado houve um enfrentamento. Né? Eu não admito a Candir não ter compensado os estados, nunca admiti. Eu vou dar um exemplo da outra manobra feita. E essa manobra continua. É o problema. É inacreditável, mas o imposto de renda é aquilo que eu já discutimos uma vez. O imposto de renda reduz a alíquota do imposto de renda para criar a CSLL. No mesmo ato, baixa 4% aqui, sobe 4% aqui. Só que esse é compartilhado com os estados e esse não é. Então, assim, o Estado foi roubado. Isso aí é um furto legislativo. O Estado foi fraudado. Ninguém nunca brigou. Ninguém brigou com isso, não é? Agora, eu vou te dar um exemplo. Estão discutindo hoje imposto de renda mínimo, não é? Está discutindo imposto de renda mínimo estatal. Imposto de renda? Mentira. CSLL, para não compartilhar com os estados. Então, para você ver como a coisa funciona, ano após ano é dado um golpinho, eu chamo isso de fraude à Constituição, né? É dado um golpinho para tirar a receita dos estados e centralizar na União. A CSLL daria quase 100 bilhões de reais o problema com Minas Gerais. Eu acho que o federalismo ele precisa ser enfrentado, mas eu reconheço, você usar o judiciário numa briga dessa, com todo o poderio da União, se não vão todos os governadores juntos, é extremamente difícil. Então, eu acho que cada um briga como pode nessa questão. Agora, veja bem, nós vamos entregar a estatal para pagar os 20% que o Propag quer, para que você tenha uma gestão federal dentro de Minas Gerais. Você fala assim, você vai ter que fazer escola técnica, fazer não sei o quê, gastar com isso aqui. É uma coisa muito engraçada, né? O governo federal faz uma gestão dentro do estado de onde ele deve gastar. E me entrega 20% de entrada, porque aí seus juros caem. Eu digo o seguinte, é o que tinha para janta, era o Rodrigo Pacheco salvou o estado, fez o que ele pôde. Mas vamos raciocinar aqui. Não deixa de ser um grande absurdo, porque o cidadão que está lá na ponta, para ele está importando se o serviço é prestado pelo município, pelo estado, pela União. Não está importando, né? Então, na verdade, o que está acontecendo é um problema absolutamente federativo. O dinheiro sai do estado e vai para a União, não está sendo subtraído aqui. Ele só está quem vai mandar nesse dinheiro. E aí falam assim, mas tem que pagar a União. Tem que pagar a União para quê? Para orçamento secreto? Para receita desvinculada? Que é isso que está acontecendo. Cada vez mais nós temos receitas desvinculadas, que são grandes absurdos. Receitas sem...
emenda PIX, e as transferências voluntárias. Ou seja, daqui se diz onde vai gastar lá. Então, o anel rodoviário não é Minas Gerais que constrói, é o governo federal que dá de presente. Por quê? Porque ele tem recurso. E o recurso saiu daqui para pagar uma dívida, quando isso daí é uma divisão administrativa. Eu costumava dizer que o Brasil nunca aprendeu a ser uma federação. Ele continua querendo ser um império. E aí nós ficamos à mercê de quem será o próximo presidente da República. Agora, se me perguntar, existe outra alternativa? Não. Do quadro que tinha para onde se chegou, ótimo, muito melhor. Mas é também um exagero do presidente Lula quando ele fala que nem Jesus Cristo faria o que ele fez por Minas Gerais. Mas não é tão boa assim como o senhor está falando. Não, né? não. Eu acho que o problema é o seguinte, foi feito muito. Eu acho que se fez muito, ainda não se fez o adequado, que seria corrigir esses problemas. Mas eu, honestamente, acho muito difícil uma visão, essa discussão que a gente está tendo aqui, conseguir ser encarada lá. Agora, vamos lá. Minas Gerais está entregando os dedos todos, né? Os anéis todos. Copasa vai dar o quê? 7 bi? 4 bi? CEMIG, a participação na CEMIG já é mínima, tem mais o controle e tal, 7 bi. Aí tudo bem, a joia da coroa, vamos entregar Codemig. A valuation da Codemig, o ex-secretário falava 29 bilhões e tal, a valuation hoje, Goldman Sachs, é algo em torno de 59 bilhões. Né? Nós precisamos pagar 30. Aí entregar, federalizar a Codemig, olha o que é a riqueza. O Nióbio, tão famoso, tão badalado, o que ele significa perto da dívida? É pouco, né? Você fala, quanto que rende de dividendo por ano para o Estado? 1,5 bilhão é o balanço passado? 1,5 bi por ano? Então seria, um fluxo que Minas perde de 1,5 bilhão que entregaria para o governo federal para pagar uma dívida, é o braço direito pagando para o braço esquerdo. Continuar devendo ainda, né? Mas vamos ser honestos, na verdade você está pagando transferência voluntária, orçamento secreto com hospital, escola, presídio, segurança pública, é verdade? Nós estamos pagando o que esse dinheiro estaria aqui. Não é gastança, é hospital e tal. Esse dinheiro estaria aqui. Então nós estamos pagando, na verdade, transferindo dinheiro que seria para escola, hospital, que essa despesa aí pega 90%. Pega 80% a 90% de tudo esse gasto mesmo. Então, nós estamos transferindo isso para a gastança. Para quê? Para transferência voluntária, orçamento PIX, orçamento secreto. O problema é muito grave. E o futuro das estatais é federalização ou privatização? O que acontece? Bom, privatizar é um grande problema, não é uma coisa tão simples. Eu fiquei no Estado vários anos, eu devo ter feito mais de 10 estudos para 5 governos diferentes sobre a possibilidade de privatização. Nós temos variáveis aí violentas. Se isso vai gerar tributação de renda ou não, ganho de capital, não é? Se a Constituição permite ou não permite, não é? Uma privatização, você de repente toma, como aconteceu, não sei se você se lembra, quando foi, eu acho que foi uma venda de debênture do Estado. A cotação despencou a 50% a partir do momento que houve uma ação e houve uma liminar, lembra? O sistema se recolheu e a valuation foi lá embaixo. Então, nós vamos enfrentar tudo isso. Na hora que tiver esse jogo, a valuation vai lá embaixo. Por isso que é tão difícil privatizar. E houve uma decisão política do governo Itamar Franco de acrescentar na Constituição um impedimento. Ou seja, pode ser vendido desde que haja aprovação depois da Assembleia Legislativa de um referendo popular. Isso hoje continua prevalecendo, é a grande tá trava. Na Constituição. Mas trava. O direito minerário também não pode ser transferido. Ia ter que achar um caminho para fazer, porque isso também está na Constituição. Então, nós temos travas constitucionais para todo lado. Quando me perguntam assim, se é a favor de privatização ou é contra, depende. Depende. Assim, eu não sou o maior dos fãs de uma gestão
de uma estatal, onde eles colocam um monte de apaniguado, tá ali cheio de gente ocupando um carguinho. Claro que eu não sou. Isso daí não pode dar certo, né? Mas existem estatais, por exemplo, que se você tem rincões sem luz e tal, pode ser que uma gestão de estatal seja absolutamente necessária. Então, isso aí depende das condições que se privatizar, se vai ter órgão controlador, como vai reger, tudo depende disso tudo. Eu só acho muito difícil. Eu só acho não. Eu tenho provas cabais de que é muito difícil, porque eu vi isso governo após governo, pelo menos 25 anos de procuradoria, todo mundo quis fazer algo parecido. Eu vi isso sendo, essa ideia naufragar. A federalização, a lei fala em preço justo, né? Você entrega a preço justo. Nesse sentido, eu tenho a impressão que vai ter de ser muito bem avaliado se for o preço de valuation justo e isso abater na dívida, não é? Eu acho que não há outra saída. E volto a dizer, eu acho a dívida um horror. Por isso que hoje eu acho que o governador, depois de ter já vivido um mandato e tal, ele deve ter ficado consternado, porque ele já está vendo a dificuldade. E é um absurdo. Você entregar dinheiro para o governo federal, precisando de... É um absurdo. Complexo, né? Bom, a gente vai fazer um breve intervalo aqui no Entrevista Coletiva. Nós voltamos em poucos instantes. Fica aí. Estamos de volta com a entrevista coletiva de hoje, que recebe Onofre Batista, auditor fiscal, ex-advogado-geral do Estado de Minas Gerais e também professor da UFMG. Orion Teixeira, já tem uma pergunta Professor, pronta. explorando a sua experiência na área fiscal, né, como auditor fiscal, ex-procurador, enfim, neste mês de fevereiro a Assembleia está retornando os trabalhos e sempre aparecem os vetos, né? A guerra dos vetos na Assembleia, dos vetos do governador feitos e os deputados têm que mantê-los ou não. Existe um lá a respeito de concurso público, criação de cargos na Secretaria da Fazenda sem concurso público. Já chamaram até de trem de alegria. Como é que o senhor acha que isso vai ser tratado neste mês? Esse é outro, os problemas mineiros são vetustos, são ativos, né? Assim, eles parecem que se repetem, né? Isso aí é uma continuidade desse problema. O veto foi por inconstitucionalidade. E a inconstitucionalidade ela é flagrante porque é aviso de iniciativa. Não é? A ideia da carreira nasce dentro da Assembleia numa lei de transação, que não tinha nada a ver com o assunto. Então, é evidentemente inconstitucional. Então, eu acho que não é uma questão nem se o Legislativo deve derrubar o veto ou não deve derrubar o veto. Eu acho que ele não pode, porque a inconstitucionalidade é flagrante nesse caso. Mas ela seria pelo fato de a Assembleia estar tendo iniciativa e não o Executivo ou porque não faz concurso público? Não. Sob o ponto de vista formal, há uma inconstitucionalidade insanável nesse processo. Quanto ao problema material, se fosse chegar ao mérito uma avaliação dessa, eu diria o seguinte: uma das coisas mais consagradas já no direito brasileiro é o seguinte: ingresso em carreira depende de concurso público para o qual você fez. Então não adianta querer transpor daqui para lá, não é? Que não tem jeito. A carreira de auditor fiscal, não é, que você se referiu, ela é uma carreira com previsão constitucional extremamente específica. A Constituição fala no 37 que é carreira específica, que a atividade fiscal tem precedência, a atividade fazendária e seus servidores fiscais. Então, é toda uma carreira com previsões constitucionais as mais variadas. Por exemplo, pode vincular o orçamento lá no 167. Orçamento não pode vincular receita de imposto a nada. Para a tributação pode. O 145 fala das funções do fisco. Ou seja, é uma carreira com um tratamento constitucional absolutamente próprio. Então, a carreira, ela entrincheirou. Ou seja, é uma exigência de concurso público mais do que reforçada. Então, não adianta, se qualquer manobra que se fizer para aproximar e tudo, né? Porque você fala assim, eu vou mudar o nome do cargo, depois eu vou fazer isso, aí um dia chegou perto, eu vou... Não interessa, isso é fraude à Constituição. Você faz um monte de medidinha para driblar esse
drible à Constituição hoje, não é? Ele vem sendo tratado de uma forma muito diferente. Constituição é para se ter lealdade a ela e não para se driblar com manobras. Mas São inconstitucionalidades. esse assunto retorna sempre, como você disse. Não, por que isso, então? Se está tão claro. Guerra corporativa, dinheiro, salário, né? É o grande problema da administração pública, né? Eu falava o seguinte, é ótimo, né? Você fala pessoas que se tornam experientes, fazem concurso, não tem coisa política, tudo bem, mas depois também você tem o outro lado da moeda, que é o problema corporativo. Briga para capturar remuneração e tudo mais, tem no judiciário, olha a quantidade de penduricários no Ministério Público, tem também no Executivo. Então você tem os problemas corporativos que capturam o Estado e fazem essa maçaroca de coisas aí, né? Professor, eu queria mudar um pouco de assunto, queria a opinião do senhor. Recentemente teve essa polêmica em torno do PIX, né? O governo federal sendo acusado aí de querer arrecadar mais em cima, inclusive, das pessoas aí da economia informal. Enfim, aquilo foi um erro de comunicação na visão do senhor? Ou realmente o governo queria aumentar a sua arrecadação a partir do momento que ia fiscalizar mais gente? Olha, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, que o governo quer sempre aumentar a arrecadação e vira e mexe, faz uma coisinha, faz, mas dessa vez não, né? O problema todo é o seguinte, a informação ao COAF, a informação de operações financeiras acima de um determinado valor, isso existe para tudo. Isso existe para tudo, só que não tinha para o PIX. Então, era para se dar transparência nessa questão. O COAF se tornou a grande arma contra a lavagem de dinheiro, contra o crime organizado, contra tudo. Você tem uma transação milionária ali, ele detecta e aquilo vai fazer parte depois das investigações. Aquilo não tem nada a ver com tributação. Nada a ver com tributação. Então, você tem alguns interesses aí subjacentes. Possivelmente o interesse de quem não quer ser controlado. Tinha aberto uma válvula de escape. Bancos digitais, fintech. Tinha aberto lavagem de dinheiro, crime organizado. Então, abriu uma margem de fuga para uma série de pessoas. Você tem a questão política. Não é? É um jeito de bombar, de criticar e tal. Entra governo, sai governo, o governo de cá cria, às vezes, factoides para poder bater no governo que ficou. Esse foi um factoide. Esse foi um factoide. Não é? Agora, que houve um erro de comunicação, claro que houve. Né? Mas eu tenho a impressão que ninguém imaginou que um probleminha desse ia virar um problemão. Mas não havia um erro fiscal também, na medida que se já existe o COAF fazendo esse monitoramento, para que fazer uma outra? Não, ele não faz do PIX, esse era o ponto, né? Ele queria fazer de todas as transações. Tinha de fazer o controle de tudo, tava buraco aí para escapar. Eu não vejo nada, problema nenhum nisso. Não vi arrecadação, não vi problema nenhum. Mas houve um erro grave de comunicação nisso. E de recuo depois ao cancelar a medida. Esse é o problema. Agora, professor, voltando a essa questão... Às vezes o erro tem uma consequência muito maior do que a própria razão de ser. Voltando a essa questão da dívida de Minas, e aí voltando à sua fala inicial também, quando você fala que o problema econômico de Minas é estrutural, Minas adere ao Propag, abre mão das suas estatais, a Codemig, por exemplo, que é, né, um caixa, um cofre do Estado. Como é que fica para as próximas gestões sem essas estatais e continuando com esse problema estrutural? Deixa eu te falar um negócio, esse negócio de perdão de dívida de Estado é das coisas mais antigas. Tem o governo Getúlio Vargas perdoou a dívida dos Estados todos. Esse problema existia lá no governo Getúlio Vargas, ele perdoou. Estados Unidos teve 3 perdões de dívida dos Estados para a União. 3 perdões, sob pena de gerar problemas muito mais graves, até porque eles podem ter armas e tem aquela questão toda. Eu acho que aqui nós estamos entregando a alma agora. É a última coisa que tem aí. Depois eu não sei o que vai ser. Se não resolvermos, eu volto a dizer, um problema que é estrutural, daqui a 5 anos, 6 anos, nós estamos brigando de novo.
Mas o governo diz que estamos nos trilhos agora, o governo do estado. O problema do trilho é que você tem que ver para onde o trilho vai levar, né? Se o trem está vindo, está voltando. Eu não sabia que tinha trilho para levar para o inferno. Porque me parece que esse trilho é para o fundo do poço. Não é culpa dele, ele não tem outra para pegar, é o único trem que ele tem para pegar, né? Mas você fala assim, é um caminho, uma promessa de salvação, mas eu tenho a impressão que é um trem para o purgatório. E ele não tem alternativa, eu não estou querendo dizer que ele não devia, não. Estou falando que o problema é que o problema estrutural continua sem ser resolvido. E fizeram a reforma tributária e o problema continua sem ser resolvido. Agora, professor, o senhor fala que é estrutural, o problema é político, falta força política. Na Lei Candir, por exemplo, o senhor fez aquele esforço gigantesco para chegar naquele valor, daquele levantamento da perda de Minas de 130 bilhões de reais, hoje já são 200 bilhões de reais. Ainda assim, foi feito um acordo para Minas receber 9 bilhões. Mas, em Brasília, a Lei Candir continua sendo cobrada e autorizada legalmente e sem ter a promessa de compensação. Mas foi feito um acordo judicial que pôs fim a essa cobrança. Então, agora ficou a possibilidade de judicializar a questão hoje com relação à Candir é remota. Eu entendo que não tem condições. O da CSL, não. Eu volto a dizer, o da CSLL, não. Ele está aí. Ele precisa ser cobrado. Judicializado? Sim. Eu acho que sim. Deveria ser judicializado. Essa coisa tem que ser trazida a público. Seria uma opção de fazer até esse acerto de contas. Sim, eu acho que lá na frente nós vamos ter um enfrentamento de novo. Porque não vai ter mais saída, então vai ter um enfrentamento logo ali na frente, nós vamos ter um enfrentamento de novo. Porque aí nós já não temos mais nada para oferecer. Porque isso vai acontecer, vai ter um novo estrangulamento. Eu digo aí, em 5 anos vai ter um novo estrangulamento, se a tanto chegar. Não é? Nós vamos ter que resolver um problema estrutural e que é difícil demais de ser resolvido. Você tem um Congresso inteiro querendo o recurso, você vai ter que brigar com o Congresso, Senado, você vai ter que brigar com tudo. Por isso, quando fala, o Lula fez muito, porque ele ainda teve que ajudar a passar no Congresso, todo mundo brigando por orçamento, aí de repente dá 100 bilhões em 2 anos, né? Que é a estimativa de perda para a União. Você fala assim, ele ajudou muito? Ajudou muito. Você fala assim, todo mundo fez sua parte? Eu acho que fizeram pouco a sua parte, salvo o Pacheco, que eu acho que fez muito a parte dele, né? Mas a questão, ela é complexa, precisa ser trazida a público, precisa ser resolvida. Senão não vai ter saída, não. Senão não vai ter saída em pouco tempo, não. Agora, como eu digo para vocês, o grave problema, eu falo e repito, é que nós estamos pagando. O que a União gasta? Ela gasta com o quê? Previdência. E outra coisa que ela gasta? Pagamento de dívida. A dívida é interna. Então, é juros. Então, na verdade, nós estamos trocando Hospital, Saúde e Segurança para pagar juros. Esse é o grave problema. E não dá para continuar, né? Onofre, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Orion, Murilo. Prazer. A você que acompanhou a gente até aqui também, muito obrigada. Você fica agora com o Jornal da Band e nós voltamos no próximo sábado com um outro assunto, um outro convidado muito importante aqui para o nosso estado. Não perca, até lá.